Olá, tudo bem? Você pode até saber função de segundo grau. Você sabe calcular o máximo e o mínimo? Vamos aprender agora. Vamos agora resolver a questão 4 da prova da EFON 2018 para 2019. É sobre função quadrática, ou conhecido também como função de segundo grau. Olha o que é que ele dá. Ele dá duas funções, f e g, tá bom? Definidas dessa forma. X ao quadrado mais alfa x e a g de x menos x2 menos beta x. Onde alfa e beta são números reais. Aí ele faz uma tabelinha dizendo o valor mínimo da f e o ponto de mínimo, tá bom? Da função g, diz o valor máximo e o ponto de máximo. Aí ele pede a função composta, tá bom? F composta com g de 2. É um problema interessantíssimo, já foi cobrado em uma prova do ITA, tá bom? De 2004. Só que aqui ele pede um valor determinado. Lá ele queria a composição e a soma das raízes, ok? Então, nesse caso, o que é que a gente vai precisar? O vértice de uma parábola, toda função do segundo grau, ou função quadrática, o gráfico dela tem dois formatos. Vamos lá, então, passos importantes. Ou o gráfico vai ser assim, ou será assim. Se ele for dessa forma, ele tem um ponto de mínimo, é valor mínimo. Se ele for dessa forma, ele tem um valor máximo. Aí como é que eu vou identificar se ele é desse formato ou desse formato? Então vamos reescrever assim, ó. Toda função quadrática ou do segundo grau, ela pode ser escrita dessa forma, ok? O que vai determinar o seu formato do gráfico vai ser o A. Se o A for positivo, aqui, ó, se A for positivo, e aqui se o A for negativo, ok? Então vamos começar nosso problema. Aqui eu tenho nossa função f. F de x igual a 1 vezes x2 mais alfa x, ok? Aí eu vou completar isso aqui. O termo constante aqui é o zero, nesse caso seria igual a zero. Para eu determinar o vértice da parábola, ou seja, onde ocorre o máximo ou o mínimo e para qual ponto isso ocorre, eu preciso saber o vértice da parábola. O vértice da parábola, ele é definido dessa forma, menos b sobre 2a, tá bom? Vou até colocar em função desses coeficientes, e menos delta sobre 4a, tá bom? Aqui é o ponto x e aqui o ponto y, ok? Ou seja, nesse caso aqui, esse ponto é o ponto de mínimo e aqui o valor mínimo. Nesse caso, esse ponto é o ponto de máximo e aqui é o valor máximo, ok? Então vamos para cá. Vamos calcular o delta de f de x. Vamos analisar tudo sobre a função f, ok? Que é o delta? Vai ser o alfa ao quadrado, b2 menos 4 vezes 1 vezes c. Isso aqui vai me dar alfa 2. Agora vamos calcular o vértice da parábola x, tá bom? O vértice de f de x vai ser o seguinte. Quem é o b aqui, ó? Alfa. Então vai ficar menos alfa sobre 2. E o outro ponto, menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Alfa 2. Então, menos alfa 2 sobre 4. Ok? Vamos para cá. Agora, o que foi que ele deu? Ele disse o seguinte, o valor mínimo dessa função é menos 1. Por que que ele falou em valor mínimo? Porque nessa função aqui, o a é o quê? A igual a 1. Ok? Se o a igual a 1, ele é positivo. Então, ela tem valor mínimo. Tá bom? Ou seja, então, menos alfa ao quadrado sobre 4 é igual a menos 1. Igual a menos 1. Daí o que é que eu vou ter? Vou ter que alfa ao quadrado é igual a 4. Daqui eu só vou ter duas possibilidades. Que o alfa pode ser mais ou menos 2. Mas como é que eu vou determinar de fato quem é esse alfa? Agora a gente vem para cá. Eu utilizei esse dado, agora eu vou utilizar esse. O ponto de mínimo é negativo. Quem é o ponto de mínimo? É isso aqui, ó. Então, primeiro passo, segundo passo. Menos alfa sobre 2 é negativo, ok? Ora, isso aqui é positivo e eu tenho que menos alfa é negativo. Então, menos alfa é negativo. Se menos alfa é negativo, é porque o nosso alfa
deve ser positivo, tá bom? Alfa é positivo. Porque se alfa fosse negativo, menos vezes um número negativo daria positivo, tá bom? Ora, como eu tenho duas opções, então alfa igual a 2. O que é que isso quer dizer? Que eu já determinei totalmente a nossa função f de x. Então a nossa f de x é igual a x2 mais 2x. Pronto. Para eu terminar o problema, o que é que eu preciso? Eu preciso calcular o nosso beta, para eu ter tudo sobre a nossa função g. Aí o que é que eu faço? A mesma historinha. Vamos para cá agora. Então, nosso terceiro passo. Que é a nossa função g? G de x é igual a menos 1 vezes x2, menos beta vezes x mais 0. Então, os coeficientes são esses. Ó. Sempre quando você tiver uma função de segundo grau quadrática, enumere os coeficientes, tá bom? Isso vai lhe ajudar bastante. Agora vamos calcular o delta de g de x. Vai ser menos beta ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Ou seja, delta de f de x vai dar igual a beta 2. Ok? Vamos agora montar o vértice de g de x. Vamos lá. Vamos olhar para cá. Menos b sobre 2a. Então vai ficar beta sobre 2 vezes a, só que o a é negativo, então menos 2, e menos delta, o delta é quem? Menos delta, que é menos beta 2, sobre 4 vezes a, que é 4 vezes menos 1. Então melhorando isso aqui, o delta de f de x vai ficar beta sobre menos 2, esse menos com esse menos fica beta 2 sobre 4. Então, eu tenho o vértice da nossa parábola, ok? Só vamos olhar para a tabela. Ele disse que o valor máximo é 4/9, ok? Ora, mas quem é isso? Tá aqui, ó. E por que que ele falou isso? Como nessa função o a é negativo, ela vai ser dessa forma. Então, tem um valor máximo e tem esse ponto de máximo. Então, vamos fazer a igualdade. Beta 2 sobre 4 é igual a 9/4. Daqui eu vou ter que o beta 2 é 9, ou seja, beta é mais ou menos 3. Guarda isso aqui. Como é que eu vou determinar se o cara é mais 3 ou menos 3? Vamos para cá. O nosso ponto, eu vou trazer o 2 para cima, tá bom? O negativo vai ficar menos beta sobre 2. Veja isso aqui, ó. Ele falou que esse ponto é positivo. Se isso aqui é positivo, tá bom? O que é que eu vou ter? Eu vou ter que o beta tem que ser negativo. Então, implica que o nosso beta tem que ser negativo. Por quê? Se o beta fosse positivo, aqui, ó, menos com mais dá menos. E um negativo nunca é positivo, tá bom? Então, nosso beta é negativo. Como eu sei que ele pode ser dois valores, 3 ou menos 3, implica que o nosso beta é igual a menos 3. Olha que maravilha. Então, com isso, eu determinei a nossa função g. A nossa função g é menos x2. Aí, como beta é menos 3, e aqui eu tenho menos 3, mais 3x. Pronto. Terminamos o problema. O que ele quiser saber agora sobre a composta de f com g ou g com f, eu tenho como determinar. Se eu quiser saber qual função polinomial vai dar compondo f com g ou g com f, eu sei. Por quê? Nós determinamos tudo sobre a função f e a g. Aí ele pede o seguinte, ó. F composta com g de 2. Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Primeiro, quanto é que vale o g de 2? Vai ficar menos 2 ao quadrado, 3 vezes 2. Isso aqui é igual a menos 4 mais 6, que é igual a 2. Ok? Agora, para terminar, eu quero f de g de 2. Isso é igual a f de 2. Porque isso aqui deu 2. Ó. Menos 4 mais 6. Agora, quanto é a f que a gente determinou? Está aqui, ó. Isso vai dar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. Isso é igual a 4 mais 4, que é igual a 8. Ok? Então, veja o seguinte. Nesse problema, se você olhar para a prova branca e todas as provas desse ano, ele falou o seguinte, ele queria
ele já dizia a resposta. Muitas das comissões anularam esse problema. O que foi que eu resolvi fazer? Resolver a questão completa e colocar o resultado que ele pedia, tá bom? Então, nesse caso aqui, alternativa item E, que é a função composta. Como foi que esse problema caiu no ITA? Ele queria saber a soma das raízes dessa composta. F composta com G de X. Aí dá um polinômio de grau 4, você usa as relações de Girard, tá bom? Então, aqui, fiz todas as etapas, calculamos a forma completa da F, a forma completa da G e fizemos a composta, tá bom? E determinamos o que ele pedia, ok? Um problema legal, já um problema repetido, conhecido, já caiu no ITA, tá bom? Te espero no nosso curso de aprofundamento pela Verticursos. Eu sou o professor Luiz Farias, um forte abraço.